É um tema polêmico, né? Esse que a gente acabou escolhendo, que é a diferença entre depressão unipolar e a depressão bipolar. É um grande desafio na clínica. Tem muitas dúvidas, tem muito preconceito, tem falta de conhecimento, tem falta de excesso de conhecimento em alguns momentos, né? E aqui a gente vai tentar, de uma forma um pouco mais simples, um pouco mais didática, destrinchar um pouco as diferenças entre as duas, tentando facilitar a compreensão de vocês, que eu também sei que tem muitos ouvintes aí que não são da área médica, mas são da psicologia e de outras áreas também da saúde, né? Então vamos tentar começando desse jeito. Imaginei, para a gente começar a refletir sobre isso, sobre o tema, o caso clínico, que eu acho que é a vivência de cada um, é a vivência de que nós temos em nossos consultórios, temos nos hospitais, durante os cursos aí da área da saúde, podemos encontrar com alguns pacientes dessa mesma forma. Então, vamos começar por esse caso primeiro de uma mulher de 25 anos, ela tem ensino superior completo, ela é solteira e mora sozinha. A queixa dela é de tristeza, desânimo, desinteresse em suas atividades, cansaço, choro fácil e compulsivo, ou seja, né, não consegue parar, não tem controle sobre o choro. Insônia, sentimentos de incapacidade para o trabalho. Ela fala que isso ficou mais grave, ficou mais intenso, tem uma semana, mais ou menos. Então, quero que vocês já pensem em qual diagnóstico, dentro da nossa aula, é claro, né, já dando a dica, que essa paciente poderia ter. Também fazendo um espaço aqui, Vinícius, se em algum momento eu estiver falando muito rápido, ou então estiver passando muito tempo, você me interrompa, por favor, viu? Pode deixar, doutor. Ok. Tá, então esse é o nosso primeiro caso, então eu quero que vocês pensem aí qual diagnóstico poderia ter essa paciente. O segundo caso é um homem de 38 anos, ele tem ensino fundamental completo, casado, tem 2 filhos e todos eles moram juntos. A queixa dele, inclusive da esposa que participa da consulta, é de isolamento social, ficando a maior parte do tempo na cama, com certo desleixo no autocuidado, ou seja, não fazendo a barba, não cortando as unhas, não tomando cuidado com as vestimentas, acabou abandonando o emprego, ele começou a faltar o emprego, sem dar muito justificativo, e relata pensamentos de morte, umas sensações esquisitas de que vai morrer, de que a vida não tem mais sentido, que nada tem mais graça. Então, demonstrando isso de uma forma muito angustiosa ao citar isso, e ele fala que, principalmente a esposa, que isso começou mais ou menos as 2 semanas atrás. E aí, pensaram no diagnóstico? Então, temos 2 quadros parecidos, né? E aí vem o meu querido Dr. Benedito Antônio de Souza, que é oftalmo, que foi meu professor na Católica, que diz o seguinte, que na medicina no amor, nem nunca, nem sempre. Apesar da aula ser sobre humor e depressão, e o quadro ser muito semelhante à depressão, a primeira paciente acabou sendo diagnosticada com síndrome de burnout, porque depois, com a investigação, com a anamnese mais completa, investigando o quadro completo, percebeu-se que todo esse sofrimento foi de acordo ao estresse passado no trabalho, principalmente nessa época de Covid, outros profissionais não indo mais ao trabalho, sendo afastados devido às sorologias, e também por próprio medo de pegar a doença. Então, ela começou a sobrecarregar, a pegar mais trabalhos para fazer, para suprir os colegas, e aí chegou no momento que o corpo não aguentou. O próprio termo diz que é da aeronáutica, da aviação, é que quando você usa a turbina no máximo para saber até quando ela aguenta. Então, puxar essa terminologia para a saúde. Então, é como se você usasse seu corpo e sua mente de uma forma tão excessiva que uma hora ela pifasse, ela parasse de funcionar. Isso se assemelha muito com um quadro depressivo. Mas como só tem uma semana, não fecha o diagnóstico e é mais relacionado com o trabalho. Já o nosso segundo caso de esquizofrenia. A abertura do quadro pode começar dessa forma, mas também é muito comum começar já com sintomas que a gente chama de sintomas positivos, produtivos, que são mais claros, como alucinações e delírios, como vocês veem muito em filmes,
Então, essa coisa mais ativa, assim, que o paciente fica muito agitado e fica muito desorganizado. Mas, muitas das vezes, a esquizofrenia pode abrir desse jeito, ou no decurso da doença, o paciente pode começar a ter mais sintomas negativos, que são esses, que parecem uma depressão. Então, se você acolhe no primeiro momento, olha só para os sintomas, você pode cair nesse erro e querer dar esse diagnóstico ou tratar uma depressão, sendo que o paciente tem esquizofrenia, apesar de ter 2 semanas desses sintomas. Então, a primeira coisa que precisamos alinhar são as nossas ideias e o nosso conceito sobre o que é depressão e o que seria a mania relacionada, então, com o quadro afetivo bipolar, que vai ser essa comparação que nós vamos fazer. Então, de acordo com o DSM-5, né, que é o diagnóstico que a gente usa para publicação de artigos e para tentar falar a mesma linguagem, para você chegar no diagnóstico de depressão, nós temos que preencher, deixa eu ver se eu mexo aqui, tá, não dá para ver. Temos que fechar, então, o diagnóstico a partir dos critérios que temos aqui à esquerda, né, em especial esses 3 primeiros, A, B e C. Então, os sintomas têm que surgir, têm que estar presentes, no mínimo, por 2 semanas. Então, tem que ser uma coisa mais fixa, mais regular. Mesmo que num dia oscile um pouco mais, melhore um pouco, ou piore um pouco, mas tem que ter essa marcante mudança na qualidade de vida da pessoa durante 2 semanas. Então, tem que mudar o funcionamento da pessoa, não é só uma tristeza. Então, para fechar o diagnóstico, tem que ter, no mínimo, 5 desses, sendo que tem que ser desses 2 primeiros, tem que estar incluso, porque eles são os mais, vamos dizer assim, mais fidedignos, mais patognomônicos da doença. Então, qual seria? Então, primeiro, humor deprimido. Então, aquela tristeza mais intensa, que a pessoa perde interesse pelas coisas, não tem mais desejo de fazer nada, não vê graça em nada. Então, é aquele quadro de tristeza que nós bem sabemos. Ou também pode ser relatado, que às vezes o paciente também não se queixa, né? Às vezes está tão mal que ele nem se queixa. Então, o cônjuge ou alguém mais próximo fala, não, doutor, de repente eu vejo o paciente chorando sozinho, sem motivo nenhum, ele está mais abatido, né? Então, esse já é o primeiro critério. E o segundo, que também são os 2 mais importantes, é a anedonia, que nada mais é do que a perda de prazer, né? A pessoa sentia prazer nas atividades que fazia, via que tinha motivos, tinha objetivos, se deleitava ao fazer essas coisas e, de repente, parou. Então, as coisas perdem sentido, perdem o prazer de fazê-las. Então, esse é um ponto muito importante, é um sintoma muito importante. Depois temos os outros, que é perda ou ganho significativo de peso nesse período, e sempre, pessoal, pensando que é tudo fora do padrão da pessoa, e nada é induzido pela pessoa. Porque, por exemplo, a pessoa pode perder peso nesse período estando de dieta. Ela fazer uma dieta mais restritiva, naturalmente ela vai perder peso, certo? Então a gente tem que pensar que é uma coisa fora do normal e que não está sendo induzida ou produzida. Insônia ou hipersonia, agitação ou retardo psicomotor, que normalmente são mais observados, que a pessoa que está nessa situação, ela pode até sentir essa angústia, essa agitação, né, a agitação ficar muito inquieto, perturbando muitas pessoas, mexendo muito nas coisas, às vezes ela não percebe. Quem fala mais é o familiar. Fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou de culpa excessiva ou inapropriada, bradipsiquismo, ou déficit de atenção, ou indecisão. Esse é um relato muito interessante. A pessoa fica muito fixa, ela não consegue resolver, ela sente que a mente não está funcionando tão bem, não está conseguindo focar no que precisa, às vezes tem muitos pensamentos, ou às vezes não consegue achar esses pensamentos, então não consegue resolver as coisas, justamente porque tem esse sentimento de inutilidade, então assim, não tem sentido de eu pensar ou decidir as coisas. E por último, pensamentos recorrentes de morte ou ideação suicida, recorrente, ou uma tentativa de suicídio, ou plano específico para cometer suicídio. Então, isso aqui já é uma coisa de muita gravidade, né? Quando a gente fala de suicídio, aí além da sintomatologia e do sofrimento, tem realmente o risco, né, de perda da vida. Então, esse aqui é um ponto, é um sintoma, é um critério muito importante para ser avaliado. E dentro do critério B, os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo do funcionamento social. Então, ou seja, tudo isso que está acontecendo tem que alterar a vida da pessoa, ou ela vendo, ou ela percebendo, se queixando, ou outros se queixando dessa mudança.
E o C é que o episódio, então, não é atribuível a efeitos fisiológicos de substância ou qualquer condição médica, ou seja, não é induzido por alguma outra coisa, alguma outra doença, alguma substância que tenha tomado, alguma droga, ou algum mesmo estilo de vida que a pessoa tentou adotar. Então, não é explicado com transtorno psicótico, a gente vai ver um pouco na frente o que tem a ver isso, e nunca houve episódio maníaco ou episódio hipomaníaco, ou seja, dentro da avaliação, além dessa sintomatologia, temos que questionar, teve algum momento em que você teve esse quadro de mania, você teve esse quadro de hipomania? Nós vamos explicar um pouquinho lá na frente para todo mundo entender. Então, quanto agora à mania e hipomania. Para ter um senso comum da mania, né, que fala assim, menino, deixa dessa mania e tal, né, mas aqui na medicina e psiquiatria, mania tem outro significado, que tem a ver mais, então, com esse quadro de muita euforia, em que a pessoa se sente um super-homem, uma super-mulher. Então, não é aquela mania do menino que, sei lá, que dorme sem escovar os dentes, ou que é peralta, né, é a mania de euforia, de estar muito além do seu padrão normal. Então, também, da mesma forma, temos os critérios, né? O critério A indica que essa alteração tem que ter pelo menos uma semana, então um pouco diferente da depressão, que são 2, na mania e hipomania tem que ser uma semana, e na verdade na hipomania são só 4 dias, eu vou falar um pouquinho da diferença. De quê? Então você tem uma alteração do humor da pessoa, a pessoa sempre funcionava de um jeito, oscilava um pouquinho, mas ali dentro do seu padrão, e aí de repente começa a ter um humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável. Então a pessoa fica lá para cima. E junto disso, desse aumento desse humor, dessa elevação, dessa expansividade, tem um aumento anormal e persistente da atividade dirigida a objetos ou energia. Então, ou seja, às vezes a pessoa que é muito focada no trabalho, de repente começa a pegar vários trabalhos, começa a querer resolver vários problemas de uma vez só, ou tem planejamento, sei lá, de comprar um lote, por exemplo. Aí começa a ver vários lotes, passa a noite inteira vendo um lote, comprando um lote, negociando, ou seja, ela direciona muito essa energia para um ponto, tá? E isso acaba influenciando, então, no seu dia a dia. No critério B, tem que ter, então, pelo menos dos critérios B, nós temos que ter pelo menos 3 desses 7, e se a questão for, no critério A, for só o humor irritável, ou seja, a pessoa não ficou muito expansiva, não ficou muito inadequada, muito sedutora, nada disso, ficou só mais irritada, mais intolerante, aí tem que ser 4, no mínimo 4, tá? Então, quais são eles? Autoestima inflada ou grandiosidade, então aquela pessoa, né, que se acha toda poderosa, que não respeita muito bem as leis, que acha que está acima de todos. A pessoa que ela está nessa situação. Redução da necessidade de sono, tanto de se perceber com sono, ou seja, de perceber que precisa dormir, quanto também de reduzir o tempo de sono. A pessoa às vezes dorme 3, 4 horas, acorda super bem e animada e falante e feliz da vida. Mais loquaz que o habitual, ou seja, começa a falar uma velocidade mais rápida, mais conteúdo, né, fica uma pessoa mais tagarela, e com certa pressão para continuar falando. Então, assim, ela não consegue impor o limite. E o ouvinte também não consegue impor o limite. Fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. Então, às vezes, o pensamento acelera tanto que ela perde o fio da meada, já assume para outro tema e já segue como se nada tivesse acontecido, e você fica lá sem entender. Distraibilidade, então, também, como vocês viram anteriormente na depressão, também é uma dificuldade muito grande de focar. Qualquer pequeno estímulo já atrai a atenção, já tira a pessoa do foco, e ela já começa a pensar em outras coisas e não consegue resolver o que precisa. Aumento da atividade dirigida a objetos, agitação psicomotora, né? Então, como eu falei anteriormente, então fica focado muito em fazer alguma coisa, com muita energia. Envolvimento excessivo em atividades de risco, isso é outra coisa. Como ela está se sentindo muito grandiosa, muito poderosa, muito forte, às vezes, então, pega uma motocicleta e sai a altas velocidades na rua, cria confusão, ameaça pessoas, não respeita, por exemplo, um policial, porque acha que não vai tomar tiro, ou sei lá, não vai ser preso, porque é uma pessoa muito importante. Então, já vi que é uma coisa bem extremada, né, assim, bem marcante a mudança do comportamento e do humor da pessoa.
No critério C, então, causa prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional, então, do mesmo jeito da depressão. Então, altera-se o dia a dia da pessoa, altera-se o bem-estar, a fluidez da pessoa. E no B, então, não é atribuído a alguma outra substância, da mesma forma da depressão. Então, não é induzido por algo, é uma coisa que surge meio que naturalmente, certo? Na hipomania, é o mesmo quadro, a diferença é que, em vez de ser uma semana, são só 4 dias, e a tendência é que esses sintomas sejam mais leves. Então, assim, percebe-se que a pessoa mudou, que ela está diferente, que ela está mais acelerada, que ela está, às vezes, até um pouco inconveniente, mas, tipo, tolerável. Dá para suportar a pessoa dessa forma. Então, é muito difícil, nesse estágio, levar para uma consulta ou levar para internação, alguma coisa do tipo, porque ela está só um pouco inadequada, certo? Ok. Então, aqui no gráfico, para a gente entender mais ou menos, que a gente vai repetir algumas vezes na frente. Então, o ideal seria nós estarmos aqui, essa linha aqui do meio. Então, a gente estaria aqui, né, num solzinho, bonito, tranquilo, dia ensolarado, com os passarinhos, ou seja, a coisa bem, e tendo pequenos altos, pequenos baixos aqui no meio, como uma vida normal, como um ser humano normal, né, que está sempre oscilando. Quando vai para a mania, então, como a gente citou, então ele sobe, então por isso que está vermelho, para dizer assim, está muito ativado, e aí a vida fica maravilhosa, fica perfeita, fica lindo, o sol é irradiante, o arco-íris está belo, a música é linda, eu estou maravilhoso, né? Então fica nessa potência. No estágio hipomaníaco, então, fica meio termo, né? Tá vendo? Ele tá aqui no meio do caminho, né? Mais feliz do que o normal, assim, mais inadequado do que o normal, mas de uma forma tolerável. E aqui na depressão, então a coisa afunda, aí a coisa fica nebulosa, triste, cinzenta, sem sentido, então a pessoa fica lá no fundo. E aqui na frente, a gente vai falar um pouco lá na frente, que seria os estágios mistos, em que, dentro do quadro maníaco, também tem sintomas depressivos, e dentro do estado depressivo também tem sintomas maníacos. Então, é a mistura da coisa. Então, aqui vocês já estão percebendo que é bem complexo mesmo esse diagnóstico. Então, pessoal, depois de ter entendido, a teoria, a prática, a vivência, os estudos vão se aprofundando e nós vamos aprendendo com isso. Então, há décadas passadas, existia um paradigma em que a grande maioria dos quadros era de transtorno depressivo maior. Então, ou seja, quase 90% seria depressão. E a outra fatia da questão dos transtornos do humor seria, então, voltada para o quadro de bipolar. Então, nessa época, como bipolar tipo 1, tipo 2, e esse não especificado em outra parte. E já agora, com a quebra desse paradigma, que percebeu-se? Que, na verdade, muitos pacientes começaram a desenvolver alteração do humor e para cima, então, de uma forma mais para o lado maníaco. Então, não dava mais para fechar e se manter só no episódio, no diagnóstico de depressão. Então, estipulou-se que tem uma média, claro que os estudos variam muito, mas uma média em que 50% agora dos quadros de depressão são de depressão maior. E os outros 50% seria do espectro bipolar, que então foi criada essa teoria do espectro bipolar. Então, olha que absurdo, a mudança que foi, né? Muito grande. Então, até metade, então, ou seja, até metade dos pacientes, outrora considerados como tendo depressão unipolar, são atualmente considerados como portadores do transtorno do espectro bipolar. Então, deixa eu voltar aqui. Então, ou seja, essa turminha que estava aqui, ó, a gente dando diagnóstico de depressão e tentando tratar e passando a para dar fazer o tratamento, na verdade estava aqui, ó, está no espectro bipolar. Né? Então, abriu nossos olhos para isso. Então, o que é esse espectro bipolar? Então, nada mais do que as subclassificações de pacientes que cursam com essas oscilações do humor. E aí tentaram enquadrar, tentaram dar nomes para diferentes apresentações da doença. E aí eu decidi, então, da gente falar um pouco sobre elas. Vocês estão vendo aqui que esses aqui são subtipos, que vai desde de 1/4 até o nível 6, e inclusive já interrogado, ou seja, mais para frente, né, nos próximos anos aí, teremos novos diagnósticos, subdiagnósticos de bipolaridade. É bom
porque ajuda a gente perceber as nuances entre os quadros, e também que abre também, cadê a setinha que sumiu? E também abre possibilidade, então, de novas investigações, novos estudos, e interesse, né, pela ciência, da ciência por esse quadro, pelos quadros de bipolar. Então, vou citar aqui de uma forma reduzida, simplificada, para todo mundo ir entendendo o que nós estamos falando. Esse bipolar, então, tipo 1/4, seria, então, essa forma instável de depressão unipolar. O que é isso? Então, o paciente vem com um quadro de depressão, aí a gente consegue, com aqueles critérios que a gente usou, com a avaliação bem feita, não, fechamos, é depressão. Aí o que acontece? Se tem depressão, usamos antidepressivo. Ao usar o antidepressivo, há uma melhora significativa, e olha que interessante, até muito rápida, uma resposta rápida com uma pequena dose do antidepressivo, porém, da mesma forma que foi rápido, rapidamente tem a queda, que é chamada de escape. É aquele famoso, assim, quando o paciente vai ao médico, ou então, né, vamos dizer que está com algum psicólogo, ou com algum outro profissional, que fala assim, nossa, eu comecei a tomar lá, vamos dizer, a fluoxetina, nossa, foi muito boa, questão de dias, já estava super bem, já tinha saído daquele quadro e tal, mas aí, de repente, parece que perdeu o efeito, né, parece que eu estou tomando farinha. Então, esse é o que é classificado a depressão unipolar de forma instável. Então, responde muito bem ao antidepressivo, porém, perde esse efeito, né? Então, a gente tem que abrir o olho para assim, olha, isso aqui deve estar dentro de um quadro bipolar, talvez seja necessário usar um estabilizador do humor. O transtorno esquizoafetivo, que esse também tem uma polêmica muito grande nele, porque ele é como se fosse a mistura dos dois. Você tem os sintomas depressivos, você tem os sintomas maníacos, você tem episódios puros maníacos, com psicose, puros ou com psicose, aí depois volta com instabilidade, como vocês veem aqui, e aí surgem sintomas positivos, lembrando que sintomas positivos são aqueles da esquizofrenia que eu falei lá no início, que é alucinação, delírio, as alterações comportamentais e juízo crítico, né? Então, perde-se, então, o juízo de realidade. Então, o paciente está normal, ou seja, não está nem maníaco, nem depressivo, e está apresentando os sintomas delirantes e alucinatórios. Então, se você pega nesse momento, a primeira coisa que você pensa, ixi, é esquizofrênico, né? Mas aí depois você vai ver que no tratamento ele entra numa mania, pode não ter sintomas positivos do nada, ele surge isso e depois ele evolui com sintomas positivos novamente. Então, fica nessa ciclagem no decorrer da vida. Um adendo aqui, no homem é mais comum ter mais manias, na mulher, mais depressões. Hipomanias ou manias frequentes, esse aqui é o tipo 1. O tipo 1 e o tipo 2, eles são os mais clássicos, os mais frequentes, proporcionalmente em relação um com os outros, né, com os outros. A diferença do 1 para o 2 é que o 1, então, o paciente cursa com hipomanias ou manias frequentes, então ele dá essas subidas e volta para a normalidade, ou então desce para a depressão, tendo possíveis episódios depressivos, ou seja, não, apesar de ser chamado bipolar, né, ou seja, as duas fases, o tipo 1, ele pode ter só mania. Ele tem mania, volta para o normal. Ele tem mania, volta para o normal. Uma vez ou outra desce um pouquinho, então um pouquinho de depressão. Entendeu? Esse é o tipo 1, apesar de ser bipolar. Então, você vê as diferenças que existem, né? Na 1,5, né? É hipomania prolongada ou recorrente, então a pessoa se mantém lá. Então, por isso que eu falo, a homeostase, a boa vida, a saúde, ela está sempre oscilando, da mesma forma que é o dia a dia. É noite e sol, noite e sol. Nunca é só noite e nunca é só sol, né? Dia claridade. Então, na nossa vida é do mesmo jeito. Não podemos estabilizar. Se estabilizarmos, é sinal de doença. Então, acontece, o paciente fica preso aqui na mania, mais acelerado durante um grande tempo, e não tem depressão. Então, ele só fica lá turbinado, fritando o cérebro, né, como diz os leigos, e gerando prejuízo por causa disso. Então, aqui no gráfico você vê, cadê? Então, aqui é o meio termo, né? Então, o cara fica aqui em cima o tempo todo, e aí, às vezes, volta para o normal. Depois vai lá, fica de novo, volta para o normal. Mas a tendência é só ficar aqui em hipomania. O tipo 2, que então é aquele outro muito comum também. Esse aqui é o clássico, então como é que o paciente cursa? Com episódios depressivos recorrentes
e hipomanias esporádicas. Então, é como se fosse um pouco invertido do 1, né? Não tem a figurinha aqui, mas assim. Então, ou seja, a pessoa tem vários episódios depressivos, trata, melhora, aí passa um tempo, volta de novo, melhora, volta de novo. Aí a diferença para a depressão recorrente, a depressão, transtorno depressivo recorrente, é que no bipolar tipo 2 tem a depressão recorrente, porém com hipomanias. Em algum momento tem que ter essa subida, essa média subida para hipomania. O 2,5, então, é a ciclotimia, que vai e cursa com episódio depressivo. Então, ou seja, a pessoa fica cursando lá entre a hipertimia, que vocês estão vendo aqui, né? É o meio do caminho para a hipomania, ou seja, é um quarto do caminho para chegar na mania. Então, a pessoa que às vezes fala um pouco mais, se solta um pouco mais, é um pouco mais alegre do que o normal, parece ser uma pessoa muito divertida e tal, mas que depois dessa setinha flui para baixo. Né? E olha que interessante, praticamente não tem estágio de normalidade, entre aspas, né? De não ficar nem hipertípico, nem depressivo. Então, a pessoa fica ciclando o tempo todo. Uma hora tá um pouco mais feliz, mais falante, mais animadão, chamando as pessoas para sair. Hoje em dia não tem como sair, né? Mas antes da Covid. E depois, logo depois, no outro dia, já fica meio triste, meio desanimado, aí já não quer ligar mais para ninguém e tal. Mas sempre assim, no meio termo. Então, nada muito exagerado. Talvez as pessoas podem reclamar, porque a pessoa é um pouco instável, ou a pessoa também pode se sentir chateada também, porque está um pouco instável, mas dá para levar a vida. O ideal é fazer o tratamento para melhorar, né? Mas aí, em algum momento, aí entra em depressão mesmo. Aí, além de ficar nas oscilações, cai mesmo para depressão. Então, a gente tem que pensar em antidepressivo. E o 3, aí entra muito aqui no nosso caso, no que a gente está discutindo, que esse é o que assusta, principalmente, né, os médicos e o pessoal que está aí na liga, o pessoal que está fazendo faculdade de medicina, que pode acontecer isso com a gente. É um episódio, então, de hipomania e até mania, pode acontecer mania, sim, induzido pelo uso do antidepressivo. A DT é a abreviatura, tá? É antidepressivo. Então, você vai lá, faz muito bem, você analisa muito bem, você faz os critérios, chega no diagnóstico e fala, não, estamos em depressão, vamos usar um antidepressivo. Ainda mais se for o primeiro caso. Aí, cadê? Então, tá aqui. Deixa eu ver se eu já... Aqui eu faço, então. Se nós formos aquele médico bonzão, né, desculpa o termo, aquele lá que acha que sabe tudo, que já tem todo o conhecimento, que já tem muita experiência, que faz aquela consultinha de 5 minutos, 10 minutinhos, o paciente mal fala o seu sintoma, ele já prescreve, que infelizmente tem. Então, vocês, por favor, os alunos aí de medicina, não sejam médicos dessa forma, tá? Então, avalie bem o paciente. Por quê? Se você só fechar aqui, ó, nos sintomas que ele está te apresentando no momento da consulta, e não voltar para a história clínica, para você pegar justamente isso aqui, ó, que ele já teve outros episódios de depressão tratados, que voltou ao normal e tudo, então, ou seja, uma depressão recorrente, se você cair nessa aqui, o que você vai fazer? Depressão, antidepressivo. E aí, o que acontece? Ele abre o quadro bem na sua mão, de um quadro de mania induzida pelo antidepressivo. E aí, mais polêmica, que alguns autores criticam esse subtipo, porque, na verdade, não seria um bipolar, seria um transtorno de humor induzido por substância. Não é uma droga ilícita, né, por exemplo, uma cocaína, mas é uma substância química, um medicamento que faz essa alteração. Então, também tem essa rixa, também tem essa polêmica sobre isso. O tipo 4, então, é aquele paciente hipertímico, né, aquele lá que está sempre felizão, que cursa com o episódio depressivo. Então, o temperamento da pessoa é estar mais aqui na hipertimia, né, mais alegrão, e aí, pimba, cai para a depressão. E aí depois volta, então, para o seu temperamento, entre aspas, normal, o seu temperamento, e fica aqui. E aí, depois, lá na frente, vai lá e cai de novo. Então, ou seja, é um paciente que temos que ter essa preocupação, porque o antidepressivo pode fazer com que essa hipertimia suba mais, ou que a gente não consiga segurar as quedas, porque, na verdade, ele está no espectro bipolar e não só da depressão, do transtorno depressivo.
Cadê? Os 5 episódios, então, depressivos com hipomania, e olha só, né, aquela confusão que a gente ia falar da questão mista. Ao mesmo tempo, a pessoa tem aquela euforia, aquele excesso de pensamentos, aquela sensação de grandiosidade, de ser muito poderoso, de uma forma mais leve, né? Cadê? Lembra que não está na mania, está na hipomania, mas com a depressão. Então, olha que bagunça que é isso. A pessoa está deprimida, mas também está agitada, com o pensamento acelerado, com uma coisa meio grandiosa e totalmente confuso. Então, é um grande desafio, é um paciente muito difícil. E um detalhe também para vocês perceberem, ó, no caminho de melhora, ele tende a não ficar estável no centrinho, né? Tem uma tendência mais à depressão. Então, é um paciente extremamente difícil. Né, que você pensa, não, então tem hipomania, então a gente tem a depressão, então a gente tem que usar um antidepressivo, mas aí o cara também está com sintomas hipomaníacos, então eu posso piorar, estimular a piora dessa hipomania. Então é um grande desafio, tem que ser bem avaliado, e é um caso que realmente eles precisam de especialista. E olha que interessante, então dá dentro desse quadro, até 50% dos pacientes com depressão maior também apresentam histórico de hipomania subsindrômica ao longo da vida. Então, como nós estávamos vendo lá naquele gráfico anterior, a questão dos 50%, então, até 50% dos pacientes que surgirem nos seus consultórios, tanto dos médicos, tanto também dos colegas das outras áreas, se queixando de depressão, pontualmente de depressão, até 50% deles, né, altíssimo isso, podem ter sentido, ou passado, ou tido episódios de hipomania subsindrômica. O que é isso? É que não fecha o critério para hipomania, e então não é tão grave assim, mas ele já começou a dar sintomas de que a questão dele não é só depressão, ele tem uma disfuncionalidade um pouco maior, um pouco mais complexa, que puxa então para o transtorno afetivo bipolar. Então, até 50% tem essa história, então muitos deles, no decorrer do tratamento, no decorrer da vida, vai acabar sendo, surgindo então o quadro hipomaníaco, e o diagnóstico dele mudado de depressão para bipolaridade. E, por fim, é o sexto, que é muito interessante. Isso aqui também é um grande desafio, principalmente para quem trabalha com idosos, os geriatras, neurologistas, os psiquiatras, como é que chama, gente? Os geriatras, psiquiatras, psicogeriatras. Né, Lair? Desculpa aí, Lair, ele está até fazendo a residência lá em São Vicente com o Dr. Jussani. Então, olha que interessante, no decurso da demência, pode surgir, então, um quadro de bipolaridade do paciente, aquela questão comportamental, a questão de mudança de humor, que a priori pensamos que é da própria demência, que é do próprio Alzheimer, do frontotemporal, mas não, ele está cursando com a bipolaridade associada a essa demência. Então, ele fica parecendo aquele ciclotímico, né, que a gente viu lá. Mas qual a diferença? As oscilações são mais graves, né, são mais intensas. E, normalmente, quando desce para a depressão, fica mais na questão de irritabilidade e agitação, justamente porque tem essa mescla, né, de estar um pouco mais eufórico, um pouco mais agitado, inadequado, até às vezes hipersexualizado, que nós vemos frequentemente, né, e aí fica um pouco mais, fica mais irritado e agitado. Então, já temos que abrir o olho. Não, espera aí, isso aí não é só da demência, talvez tenha um quadro bipolar associado. Então, como vocês perceberam, não é tão simples quanto o senso comum, né? E quanto lá os nossos casos iniciais, que é só bater o olho, só perguntar os sintomas que já fecha o diagnóstico. É um desafio muito grande. Transtorno de humor, principalmente se for um afetivo bipolar, é um desafio muito grande, tanto para o diagnóstico quanto para a condução do caso, tanto para o tratamento. Então, nessas 3 fases, a mais difícil, tanto para o diagnóstico, como vocês perceberam, quanto para o tratamento, é justamente a depressão. Na mania, como vocês viram, também é um pouco difícil, mas fica um pouco mais claro, principalmente se tiver que internar o paciente, né? Na internação, então, você tem uma proteção maior, você tem uma observação maior, você pode usar o medicamento até de uma forma um pouco mais intensa, para trazer a resposta um pouco mais rápida, e ele reage, de certa forma, na grande maioria dos casos, bem. Então, ele desce logo dessa mania e volta à sua normalidade. E depois, na manutenção, que é aqui no meio, né? O grande desafio é esse insight, é a crítica do paciente para se manter tratando,
eles têm muito abandono do tratamento, então é desafiador. Mas, a minha luzinha aqui, mas a depressão, com certeza, é a mais difícil. E, justamente, por essa parte clínica, mas também porque nós temos escassez de estudos nessa área, apesar de estar evoluindo cada vez mais, surgindo novos estudos, e como eu falei, a questão do espectro abre mais dúvidas e possibilidades de estudo, então tem mais interesse. Então a tendência é ir melhorando cada vez mais o conhecimento do transtorno, quanto também o tratamento e a condução dos casos. A discrepância, né, nas conclusões entre as meta-análises, então atualmente, né, fazem artigos de revisão, meta-análise, e cada grupo acaba chegando numa conclusão específica, uma conclusão desse grupo, né, lembrando que os artigos que nós mais estudamos são os americanos, são os europeus, os canadenses, australianos, então, sim, que são diferentes da nossa realidade, né? Então, o mesmo perfil de estudo e de pacientes que fazem parte do estudo lá da Suécia é muito diferente do Brasil, do Peru, de Uganda, né, ou sei lá, do próprio Japão. Então, não conseguimos replicar tão bem assim, mas serve como uma base para iniciarmos os nossos estudos e também iniciarmos as nossas avaliações e tratamentos. Mas tem discrepância, então deixa a gente um pouco mais na dúvida. Debates acalorados, então, sobre o papel específico dos antidepressivos no tratamento da depressão bipolar. Então, a partir do momento que concluímos que existe realmente mesmo essa entidade, essa depressão bipolar, que tem essa depressão que, na verdade, é bipolar e não unipolar, começou, então, a criar os questionamentos e os estudos sobre isso. Tem depressão, então eu devo usar um antidepressivo? Se é o diagnóstico de depressão, usa-se antidepressivo. Mas percebeu-se que tem a questão das viradas maníacas, que nós vamos falar um pouquinho aqui para frente. Então, cada grupo, cada experiência clínica, cada estudo acaba tendo a sua nuance de não devemos usar, não devemos usar, temos que usar com cautela, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, não deve ser usado, exceto se a depressão for muito grave, com muitos sintomas. Então, para vocês verem que não é fácil. E, além disso, lembra lá dos critérios que foram separados, mas que lá você já percebeu, já tinha algumas coisas semelhantes. Olha que coisa difícil que é esse diagnóstico na medicina, na psiquiatria. Porque em episódios que, em teoria, são polaridades totalmente diferentes, a apresentação do quadro, os sintomas do paciente podem ser muito semelhantes, como, por exemplo, uma ansiedade com muita angústia, uma certa aceleração do pensamento, da angústia, pode estar presente tanto no episódio maníaco, quanto no depressivo. Características mistas, então, aquela questão de ter vários sintomas e dos dois, inclusive, juntos, podem estar presentes também nos dois episódios. Sintomas psicóticos pode estar presente tanto na mania, também como na depressão. A catatonia, que é quando a pessoa fica totalmente irresponsiva, ela fica rígida, com um comportamento rígido, e não reage a nada, não se comunica, em mutismo e tal, pode acontecer tanto na mania, né, uma coisa estranha de se pensar, mas pode acontecer também na depressão. Esse aqui é um quadro interessante, um sintoma interessante, que quando surge, né, durante a gravidez, especialmente no pós-parto, pode a mulher ter sintomas maníacos, mas também pode ter também sintomas depressivos, ou um ou outro. Os dois têm remissão e também tem episódios mais severos durante o curso da doença. Então, para você ver, então, às vezes você pega ali e você pensa, não, é claramente uma mania, mas aí você observa, não, mas é uma depressão mais agitada, né? Então, não é tão simples. O que nos ajuda em questão de observação, para realmente, já que estamos falando de depressão, né, é da depressão no episódio depressivo, melancolia, então característica de melancolia, muito parecido com aquela lá do esquizofrênico inicialmente, então uma coisa bem profunda, bem intensa, que a pessoa realmente não sai da cama, quase não fala, não se cuida, não tem interesse por nada, realmente é como se a vida tivesse apagado. É característico da depressão, e nessa gravidade
tem que abrir o alerta para ser uma depressão bipolar, e essas características atípicas também, que são presentes na depressão do bipolar. Então, além disso que a gente falou, quanto às questões das características clínicas, então, frequentemente, o transtorno afetivo bipolar, ele se inicia com depressão. Então, você pode ser o sortudo de ir lá no seu ambulatório, lá num PSF da vida, até mesmo no seu consultório, o paciente chegar, então, com esses sintomas depressivos, e você cair naquela que a gente falou anteriormente, de passar o antidepressivo, e o paciente cursar com transtorno afetivo bipolar, com a mania, e mudar o diagnóstico. Lembrando que isso pode acontecer com todos nós, viu? Não é para ficarem com medo ou ter uma grande restrição, é só ter um cuidado a mais na avaliação do paciente, porque todos nós estamos sujeitos a isso, em especial se for o primeiro episódio. Busca variável por tratamento médico em períodos hipomaníacos ou hipomaníacos, ou maníacos. Varia muito e tende a ser para baixo. Por quê? O super-homem não vai querer se tratar. Ele é o super-homem, né? Para que eu vou querer tratar? Para que eu vou querer ter um medicamento? Para que vão querer cortar minha asa? Não tem asa, né? Querer cortar minha capa, o meu poder de voar, né? Se eu estou maravilhosamente bem desse jeito. Então, normalmente, quando é levado, quem leva são os familiares. E depois de um tempo, inclusive, depois assim que já estão, né, não tem mais paciência, não sabem mais o que fazer com o paciente, ou eles se colocam muito em risco, acontece alguma coisa fora de casa, aí sim é levado para esse atendimento de emergência. Então, quem acaba buscando mais é o estágio depressivo, porque ele percebe essa mudança, essa piora na sua qualidade de vida. Instabilidade dos sintomas no decurso da doença, então, como vocês viram, podem ter essas oscilações, tem esse momento, então, de um pouco mais de euforia, depois tem um momento de um pouco mais de depressão, e a coisa vai oscilando, dependendo dos estímulos, dependendo do dia a dia que a pessoa tem, do tratamento, dos cuidados familiares, da rede de cuidado, do acesso à saúde. Acho que devemos ter aí alunos aí do serviço social, então esse suporte socioeconômico desse paciente, está inserido em algum benefício do governo e tal, isso ajuda a trazer um pouco mais de equilíbrio e cada um vai apresentar da sua forma o seu transtorno. Altas taxas de comorbidades, tanto psíquicas quanto clínicas, então o bipolar, ele acaba, então, se colocando mais em risco, ele acaba, então, ingerindo mais bebida alcoólica ou drogas, acaba sofrendo mais acidentes, tem uma alimentação mais desregrada, então, com isso, pode desenvolver diabetes, hipertensão e outras. E aí, por essas dificuldades todas, essa falha no diagnóstico inicial, o que acontece? Gera-se, então, uma perda do timing do início do tratamento, de dar o diagnóstico bem feito, de iniciar realmente o medicamento da forma correta. E isso pode acontecer até, em média não, até 10 anos depois. Olha que coisa complicada. O paciente abre o quadro, você trata e vai trocando de médico, passando, sei lá, para outras situações, cursa com outros profissionais da saúde, e todo mundo fica ali sem saber direito, e, às vezes, depois de 10 anos, que realmente vão entender o quadro do paciente. Eu mesmo tive, e eu vou até falar um pouquinho lá na frente, o inverso. Um paciente que tinha 20 anos, eu não vou citar agora para fazer um draminha, de um transtorno, e aí, quando eu fui avaliar, eu falei assim, não tem critério nenhum daqueles que a gente estudou ali agora, não tinha nenhum, então como é que pode ter dado o diagnóstico de bipolar? Né? Então, tem essa dificuldade, né? Porque a psiquiatria é a clínica que, dentro da medicina, que menos tem esse suporte para o diagnóstico, tanto de exames, quanto também de algum experimento, alguma coisa para ser feita que fica mais clara o diagnóstico. Então, a coisa é muito mesmo da avaliação do profissional. E é por isso que também a atuação em equipe, que é uma coisa que eu prezo, que eu sempre comento, é que ajuda, porque o paciente é um paciente para cada profissional. Então, o depressivo, por exemplo, é o que a gente está falando, às vezes, para mim, que sou psiquiatra, ele entra de um jeito no consultório, quando vai para o psicólogo, ele apresenta outras coisas, cita outras coisas, conta de traumas lá da infância que não foi falado na consulta com o médico, e aí as coisas vão se encaixando, vão se entendendo melhor o quadro, e a condução é melhor do tratamento. E claro, né, o erro no início, naturalmente já gera um prognóstico pior. Então, tem a maior taxa de recorrência dos episódios
e o pior resultado funcional, porque isso também vai lesando o cérebro. Todas essas crises que vão acontecendo vão lesando a estrutura cerebral, e aí vai se perdendo essas capacidades, tanto cognitivas, quanto sociais, quanto comportamentais. E aí, então, a gente entra nesse caso dessa paciente, que tem, além de ter a dificuldade de, então, dar o diagnóstico correto de transtorno afetivo bipolar. Não, desculpa, é o próximo. Então, qual que é o mais comum? O mais comum, então, é a gente pensar, então, naquele primeiro momento, dar o diagnóstico de transtorno depressivo maior. E, claro, se for o primeiro episódio, do transtorno depressivo, depois é que a gente vai saber. Então, quando se busca mais frequentemente, tem uma desvalorização não patológica, né? Ou esquecimento dos episódios de hipomania, então, ou seja, como ele se sente muito bem, ele nem considera, nem conta para o médico, não conta para ninguém, nem fala nada, porque ele esteve muito bem naquele momento. Para que eu vou falar para o médico coisa boa, né? Normalmente, quando a gente vai para o médico é para contar coisa ruim, né? Para ajudar em alguma coisa ruim que está acontecendo. E sintomas mais preocupantes e disfuncionais, então, como eu falei anteriormente, quando entra no episódio depressivo, aí a pessoa fica mais desanimada, fica desatenta, sem disposição para fazer as coisas que fazia, sai daquele estágio de turbina, está super bem, né, maravilhoso, fica esquecido, e aí isso começa a perturbar demais o paciente. Não, tem que procurar uma ajuda, né? Então, por isso que isso ajuda a ser, talvez, o diagnóstico mais equivocado, né, ainda mais no início, para quando o quadro é depressão. Quando o paciente inicia com um quadro mais maníaco, aí a tendência é que seja mais para a esquizofrenia. O erro seja mais de esquizofrenia, porque dentro da agitação psicomotora, pode cursar também sintomas psicóticos, às vezes não se avalia tão bem esses sintomas psicóticos para ver se é esquizofrenia ou não, e aí acaba se fechando até 30% dos pacientes com esquizofrenia. E que depois, lá na frente, que vai se perceber que a perda funcional não foi tão grande, que o paciente reagiu de uma forma melhor ao tratamento, que houve a manutenção do afeto, do humor, que é muito perdido na esquizofrenia. Agora, esse aqui é muito interessante, sobre o diagnóstico do TAB. Então, ou seja, são os pacientes que são diagnosticados com transtorno afetivo bipolar, porém não têm. E isso é interessante, que foi esse caso dessa paciente minha, que eu atendi há 2 semanas. Os mais comuns, são vários, mas os mais comuns é o transtorno de personalidade borderline, que também está muito em voga. Eu acho que vocês já devem ter visto aí no YouTube, ou algumas outras reportagens. Cadê essa? O uso de substâncias, justamente porque gera essa alteração comportamental, e o famigerado aí, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que também é outro diagnóstico que está super exagerado, desde criança a adulto, né? E por quê? Porque tem sintomas sobrepostos, né? Ambos, inclusive o transtorno afetivo bipolar e a depressão, inclusive, né, do bipolar, pode ter oscilações do humor, inquietação ou agitação, insônia e taquicardia, falta de cooperação e de crítica, né, de insight sobre estar doente ou estar inadequado. Então, essa disfuncionalidade social e nos relacionamentos. Então, são pessoas de difícil relacionamento. Tem muitos problemas no trabalho, nos relacionamentos amorosos, no lar, né, na rua, no decorrer do dia a dia. Então, que parece realmente com bipolar. E temos a possibilidade de, nossa, por incrível que pareça, de ter esses transtornos comórbidos. Então, ter um déficit de atenção com também o bipolar. Mas eu marquei aqui em especial esse borderline, porque está muito em voga, e infelizmente, existe a possibilidade de ter o transtorno de personalidade borderline desenvolver o transtorno afetivo bipolar. E aí a gente até brinca, né, que esse paciente é o bipoborder, né, porque ele tem bipolar e a borderline também. E aí, numa forma jocosa, para deixar um pouco mais leve isso tudo, é o Tasmania, né, que esse gera um caos total, porque tem todo o desequilíbrio da personalidade em si, e ainda tem os picos que a própria doença bipolar gera na pessoa. E aí eu recebi também essa mensagem que foi muito engraçado, que a secretária, então, vai confirmar com a paciente que é borderline, ela responde assim, né, eu ri muito, não sei se vocês acharam graça, mas eu ri muito. E um detalhe sobre a questão do borderline, a prevalência do transtorno afetivo bipolar, em média, fica ali entre 1,5% e 3%, mas isso oscila bastante entre as culturas.
mas para a gente ter uma base de análise, de entendimento, em comparação com o transtorno de personalidade borderline, que a gente está conversando de entidades diferentes e não comórbidas, tá? Então, para você ver, o borderline pode estar entre 1 a 2% da população geral, de toda a população geral, eu acredito que seja até mais, com uma média por volta de 1,6, e que pode chegar, tem estudos que chegaram na conclusão que quase 6% da população tem. Então, para você ver, é muito prevalente, né? 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens, e especialmente para os futuros colegas, na atenção primária, cerca de 6% dos pacientes que vocês vão atender na atenção primária, né? Aí, claro, também das outras áreas também, formando a equipe de saúde da família, né? Pode ter 6% pode ser bipolar, então, assim, acho muito alta. Na atenção secundária, então, ou seja, nos ambulatórios, no CAPS, por exemplo, é específico, né, da parte mais da saúde mental, cerca de 10%, e na internação psiquiátrica, de todos os pacientes internados na psiquiatria, cerca de 20% podem ter o transtorno bipolar, borderline. Então, assim, é uma taxa muito alta, muito alta. A entidade tem que ser muito bem estudada. Então, continuando, quanto à questão dos diagnósticos, então, como a gente falou ali há pouco, o transtorno depressivo maior, ou até mesmo a depressão persistente ou resistente, pode chegar nessa conclusão, mas tem que, então, avaliar esses episódios maníacos, questionar, buscar se já teve isso na história, questionar os sintomas pontualmente mesmo, e perceber que não tem. Aí, então, você fala, não, então é depressão mesmo. Ou bipolaridade resultante de alguma alteração, como, por exemplo, algum trauma, algum tumor cerebral, hipertiroidismo, por exemplo. Então, você vai ter um quadro bipolar, mas não de transtorno afetivo bipolar. Né? É induzido por essa situação orgânica ou traumática. Também, induzido por substância, que entra aqui, então, aquele questionamento, né? A ciclotimia, porque, como a gente viu também anteriormente, pode ter algum momento em que tem um episódio mais depressivo, ou tem algum momento com um pouco mais de hipomania, mas sem conseguir fechar o diagnóstico, porque fica ciclando muito. O esquizoafetivo, e aqui os de personalidade, em especial o borderline, como a gente já falou. Certo. Então, conhecemos, tivemos aí o diagnóstico, entendemos como é que funciona, temos os critérios, entendemos a complexidade disso tudo, mas beleza, e agora, José, né? O que fazer? Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu pensava muito nisso, eu falava assim, tá bom, professor, já me explicou isso tudo, mas e agora, o que eu faço, né? O que eu vou fazer com esse paciente? Que eu já percebi que é um desafio muito grande, que até a mocinha aqui está até com uma gotinha de suor aqui na testa. Vai ser o Chapolin que vai nos salvar? Não, né? Então, vai ser o quê? A boa conduta. Como que tem que ser a boa conduta? Ficar atento para os sinais de alerta, porque como vocês perceberam, em termos de critério, dá para a gente chegar no diagnóstico, né? Mas se a gente for lá, aquele médico bonzão lá, que só vai só para aqueles critérios pontuais diretos, a gente pode cair nesse erro de ser um paciente com histórico bipolar ou com a grande possibilidade de ser bipolar e aí abrir o quadro de mania, fazer a virada maníaca. Então, isso a gente pensando em questão de primeiro episódio. Então, a gente vai ficar centrado nisso aqui, por isso tem que fazer bons questionamentos para buscar aquilo. E nós não queremos ser médicos bonzões, nós queremos ser bons médicos que atendem bem o paciente, que ouvem bem o paciente, que faz uma boa investigação, um bom diagnóstico, um bom tratamento. Então, quais são esses? Principalmente, então, a idade precoce. Então, quando abre o quadro, então o paciente chega para você então, com menos do que 25 anos de idade, episódios de depressão, com sintomas psicóticos ou agitação psicomotora, então esse já é um de grande alerta, a gente vai ver um gráfico legal sobre isso. Os sintomas atípicos da depressão, então sai um pouco daqueles critérios iniciais lá, lembra de humor deprimido, anedonia, e entra na questão de hipersonia, hiperfagia, a sensação de grande peso nos membros, né, que é aquela paralisia que eles chamam de paralisia de chumbo. É como se assim, os membros, é muito estranho isso, mas é muito importante pensar assim, o grau de sofrimento desse paciente. É como se os braços e as pernas do paciente estivessem pesando
uma forma insuportável, como se tivesse chumbo, ele não consegue nem mexer, ele tem a sensação que não consegue nem mexer os braços e as pernas. Olha que intensidade que é isso. E durante a gravidez, como a gente citou, né, ou no pós-parto, tentativas de suicídio anteriores, então já tem que abrir muito o olho. É muito frequente no transtorno de personalidade borderline, mas não podemos descartar isso. E o histórico familiar, porque a gente sabe que carregamos a genética dos nossos pais, da nossa família. Então, se já tem, é importante, então, se cuidar, abrir o olho mais para isso. Realmente, isso aqui não está querendo me ajudar mais. Não sei se está dando para vocês me verem, né? Tá. Então, a minha ideia foi, então, colocar, eu gosto muito de imagem, que ajuda a memorizar e a gravar como a coisa funciona. Eu coloquei aqui uma mocinha, então, com menos do que 25 anos, grávida, que está comendo demais, excessivamente, fora do padrão, uma sonolência também fora do padrão e um grande desânimo junto. Então, essa tem que ter um grande alerta, né? Até que se prove o contrário, né? Isso não está em livro, está na minha prática clínica, né, Laê, com o nosso querido doutor Carlos Henrique, né, que fala até que se prove o contrário, depressão no pós-parto, e até durante a gravidez, mas principalmente no pós-parto, é depressão bipolar. Tem que ficar muito alerta para isso. Pode até começar com um antidepressivo, um cuidado sobre isso, mas tem que ficar muito alerta que pode ser a abertura do quadro bipolar. Então, esse é o perfil, então, para a gente ficar mais atento. Se for um caso de recaída, então, você é um bom médico, o paciente te procurou, você é um bom profissional, te procurou, e aí já assim, não, eu colhi e vi que na história já tem sintomas maníacos induzidos por antidepressivos, ou seja, já tratou uma depressão prévia, e aí parece que a pessoa turbinou, uma idade também, né, como o outro, né, idade mais precoce, essa recorrência, então, já teve outros episódios e continuou tendo, uma ciclagem rápida, aquela que até a gente observou lá com a questão do medicamento, então toma, melhora rápido, aí fica turbinada, depois volta para a depressão, então é uma coisa bem caótica, já tem que ficar atento, se o paciente já não vier com um diagnóstico, claro, né? Episódio de depressão prévio atual, com sintomas, então, ou seja, isso aqui é de muita gravidade, a psicose, delírio, alucinações durante o episódio depressivo, e essa agitação psicomotor também, que é muito incomum. Os sintomas atípicos, como a gente falou, e na questão do parto, suicídio, história de bipolar. Então, esse aqui, então, é o que a gente tem que ter maior alerta, especialmente para os não médicos e para quem está na atenção primária, né? Que na hora que viu que isso, porque vocês não são especialistas e vão iniciar alguma coisa, já tem que pensar, putz, o paciente então já iniciou com outro colega o antidepressivo e piorou. E além disso, olha que interessante, ainda tem a mania, a hipomania induzida pela descontinuação do antidepressivo. Então temos que perguntar isso também, né? Por meio da teoria de catecolaminas, acetilcolina, mas especialmente serotonina, que quando você suspende o medicamento subitamente, tem uma caída rápida e grande da serotonina, que gera um rebote de noradrenalina e a pessoa entra para a mania. Então, cerca de metade dos pacientes com esse quadro, que apresenta isso, uma certa euforia, uma certa animação fora do comum, quando tira o medicamento, pode estar dentro do espectro bipolar, tá? E aí seria chamado de bipolar 3 1/4, né? Com aqueles nomes lá. Então tem que ter muita atenção. E aqui, acho que compacta muito bem tudo isso que a gente falou, que esse aqui é tipo o modelo de um contínuo da questão do humor, né? Na ponta aqui, nós temos o transtorno de humor em si, e na outra ponta, o transtorno psicótico, né? Como a esquizofrenia, como uma coisa clássica disso. Então, resumindo, para não falar muito, só pensar aqui, o primeiro aqui é justamente a depressão, que é o mais comum, é o mais prevalente, até o mais simples, inclusive, de ser tratado, né? Mas aí, quando você vai vendo, junto com aqueles sinais e sintomas de alerta que nós temos que ficar, como a gente viu lá, aqui aqui a depressão atípica já sobe, tá vendo? A questão mista já tá lá em cima, e ó, o pós-parto aqui, ó, já tá lá na frente, então, de um aumento de risco. Se tiver sintoma psicótico, olha aqui, já tá quase pendendo já pro lado esquizofrênico, para o lado psicótico. E aqui o esquizoafetivo marcando essa delimitação, porque ele cursa entre os dois, e aí depois vem as personalidades, as coisas psicóticas, os transtornos psicóticos, e enfim, a esquizofrenia. Então, falei muito da questão da virada maníaca, o que significa isso?
A virada maníaca nada mais é do que a pessoa está em depressão e aí, devido a algum motivo, ela sobe, ela faz a virada, ela inverte a polaridade de depressão e vai lá para a mania. Isso pode acontecer espontaneamente no curso da doença, como a gente mesmo viu, entre os subtipos lá, pode acontecer naturalmente isso. Mas é muito frequente estímulos estressores que induzem, que são gatilho para essa mudança, para essa inversão. É muito comum isso, assim, no trabalho, né? Às vezes, de repente, começa a ter muito estresse dentro do trabalho, algum problema, alguma ameaça, alguma coisa, então gera um estresse muito grande, a pessoa acaba fazendo essa virada, está depressiva e depois acaba fazendo a virada maníaca. A privação induzida ou forçada do sono, então, ou seja, para não dizer que já é um sintoma da doença, né? A falta de sono, como a gente viu anteriormente. Mas não, ela fala assim, não, eu tenho que entregar o trabalho, eu tenho que fazer a apresentação, é amanhã, tal, então vou ficar forçando aqui a assistir, aí toma, às vezes, sei lá, uma cafeína, toma alguma coisa para se manter. Então, essa forçação de não dormir, essa indução de insônia, ela pode abrir o quadro, então, de mania. Então, a pessoa estava em depressão, ela vira para mania. E aí, voltando, então, mais para a nossa aula aqui, os induzidos por eletroconvulsoterapia, que é muito usada hoje em dia. Não caiam aí na propaganda negativa, no preconceito contra isso, porque é uma terapia muito utilizada e muito eficaz, com boa resposta e com baixo efeito colateral, contrário do que dizem no geral, né? Mas, pensando então a questão aqui dos nossos medicamentos, que nós, mais simples no nosso dia a dia, então antidepressivo então pode induzir isso. Lembrando que esta virada é mais comum, mais prevalente no transtorno afetivo bipolar do tipo 1, aquele que tem, lembra que tem mais as manias e que cursa até às vezes com psicose dentro dessas manias, do que o tipo 2, que é aquele que cursa com depressões e hipomania. Tá, então os medicamentos, estamos quase terminando, viu, gente? Estou falando muito, mas estamos quase indo. Medicamentos como indutores da virada. Então, temos alguns estudos, então, foram pesquisar sobre isso, né? Então, como é que é isso? Qual medicamento que causa mais? Qual que seria o melhor? Tal. Para vocês verem como é complexo, como é difícil. Olha aqui a porcentagem. Entre 10% a 70%. É uma porcentagem absurda, né? Então, assim, no estudo pode ser apenas 10%, no outro pode ser 70%. Para você ver como é confuso, como é difícil, como tem muitas variantes, muitos vieses para se estudar essa virada. Mas, de qualquer forma, no geral, entendemos que os tricíclicos, que são aqueles antidepressivos mais antigos, que é a amitriptilina, a imipramina, clomipramina, a nortriptilina, tem uma indução maior de cerca de 7 a 11%, assim como os inibidores da recaptação da serotonina e da noradrenalina, que nós chamamos de duais, que o mais estudado, que também é o mais antigo, é a venlafaxina, que vai de 13 a 15%. Então, ou seja, é bem interessante, é bem importante essa indução de virada que esses medicamentos fazem. Os outros são a desvenlafaxina e a duloxetina. Os que têm menor chance, então, dentro dos estudos que conseguiram compactar um pouco mais isso, ficaram, então, o ISRS, que são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ou seja, eles se centram mais só na serotonina, e os noradrenérgicos dopaminérgicos, por incrível que pareça, né, que são os mais estimulantes, que fazem menos, porque tem uma potência menor como antidepressivo. E os dois ficarem em média aí um pouquinho por cento, tá, do que o placebo, em comparação com o placebo. E eles também, nos estudos, colocaram a lamotrigina, que é um anticonvulsivante, estabilizador do humor, que faz o controle mais de baixo para cima, ou seja, a pessoa que tem mais depressão, então traz mais o equilíbrio para o meio, de baixo para cima, e os de segunda geração também são muito indicados para o bipolar. E eles não foram encontrados, mas porque eles são para equilibrar, né? Então, eles não vão induzir, assim, no geral, não pode dizer, né, como eu disse anteriormente, na medicina nem nunca, nem sempre, na medicina no amor, né? Então, mas no geral eles não fazem isso. Eu passei. E um dado interessante quanto à citocromo, a metabolização do medicamento, vou um pouco mais rápido, é que se os medicamentos que usam mais esse subtipo de 2D6, como, por exemplo, os ISRS, com a paroxetina e a fluoxetina, eles podem até aumentar até 25% a indução, ou seja, a redução do metabolismo dos medicamentos
que usam esse mesmo citocromo. Se for um medicamento de bipolar, pode chegar até 50%. Então, olha que absurdo, né? Então, você está usando um medicamento que já é metabolizado aqui no citocromo, aí você usa um antidepressivo, pode aumentar até 50%. Então, se você inicia a metade da dose, na verdade, você está começando com a dose inteira. Então, temos que tomar muito cuidado. Não sei se nós temos farmacêuticos, né, estudantes aí de farmácia, é muito importante também ter essa proximidade com eles, justamente para fazer essas trocas sobre isso. E aí eu citei alguns que nós realmente devemos evitar, e aí é como uma dica para os colegas, os antidepressivos que usam o 2D6, com a fluoxetina e paroxetina, os pacientes que usam ritonavir, que é um medicamento para HIV positivo, né, para SIDA, antiarrítmicos, temos que tomar cuidado com isso, antifúngicos. Outros inibidores que temos que ter cautela, que também fazem essa inibição, são os antihistamínicos, anticolinérgicos. A erva de São João, para quem gosta de usar algumas coisinhas aí, né, para alguns pacientes que fazem isso, os canabinoides, olha que interessante. Então temos que tomar muito cuidado devido às interações induzirem essa virada maníaca. E aqui então só uma tabela para a gente entender. Marquei então a bupropiona e o ISRS. Cadê? Então o que induzem hipomania e mania, aqui ó, só uma cruzinha. Então é baixo. Então, é mais seguro de usar, é melhor do que, por exemplo, o tricíclico aqui, ó, que está com 3, e cadê o dual? E aqui está com 2, né? Então, pegou o paciente, colheu muito bem a história, vamos iniciar com o ISRS. Então, beleza, temos mais dados, então como avaliar esse paciente, como conduzir? Gente, como aprendemos, e como vocês estão aprendendo aí na faculdade, é semiótica. A semiologia e a fisiologia é a base da medicina. Né? Então, temos que fazer bem, temos que aplicá-la bem. Fazendo uma boa anamnese, investigar muito bem, ouvir bastante o paciente, dar tempo para ele, nada de consulta correndo, nada de querer já ser o sabidão, que já sabe o que o paciente tem. Não, dê espaço para aquilo, para o paciente, para o que ele está trazendo, o sofrimento que ele traz, os sintomas que ele traz. Aí depois, ativamente buscar para aqueles sintomas que a gente falou ali, ou características de risco, que temos de ficar alerta, então, aumento de atividade, irritabilidade, mudança do comportamento, ver, então, se não tem comorbidades clínicas que podem induzir isso, se sofreu uma pancada na cabeça recentemente, se tem um tumor, se faz tratamento, sei lá, para tireoide, tem hipertiroidismo, que tudo isso pode causar, né? Se está usando alguma substância ilícita, ou até mesmo estimulantes, hormônios, como eu também já tive no consultório, paciente usando anabolizante, aí surtou, entrou num quadro maníaco, e aí abriu o quadro de bipolaridade com anabolizante. Colher bem a história familiar, então é sempre bom ter informação de amigos mais próximos, mais íntimos, né? Teve um paciente meu também que tinha uns problemas com a família, e quem acompanhou foi um amigo dele muito próximo, então ajudou muito no entendimento, no diagnóstico, na condução do caso. Os próprios familiares também, porque já vê o perfil da família. Pode-se usar também alguns questionários, algumas escalas, mas acho que fica um pouco mais específico para a turma aí da psicologia, mas para estudos, ou até mesmo por curiosidade, acho que é interessante, os mais comuns, mais utilizados, é a escala de Hamilton e a de Beck, né? Encaminhar isso aqui é uma coisa interessantíssima, uma coisa que eu sempre busco, que facilita demais o nosso trabalho, melhora demais a qualidade do tratamento, equipe multiprofissional, como eu falei, o paciente é um paciente para cada profissional, cada um tem a sua experiência, cada um tem seu toque, tem a questão que traz, que às vezes esquecemos, e lembrar que é um diagnóstico longitudinal, então, ou seja, pegou o primeiro caso, faz um acompanhamento mais próximo, faz um retorninho ali mais próximo, por meio da equipe inclusive, informa sobre o quadro, questiona alguma coisa, se vai surgir algum sintoma de euforia, né, de hipomania ou de mania. Lembrar que o diagnóstico ele é prospectivo, não tem jeito, se é o primeiro caso, se é o primeiro episódio de depressão com você, não tenha medo, não tenha segurança que isso vai, quer queira, quer não, eventualmente vai acontecer um caso desse. Ele vem com depressão, você vai tratar a depressão, e aí de repente abre o quadro maníaco, então abre o quadro de bipolaridade, não tem problema, modifica o diagnóstico e cuida do que tem que ser cuidado. E um resuminho, então, entre as duas, né, que esse é o foco da nossa aula, a bipolaridade, então, com seus sintomas e sinais do estado mental mais comum é a hipersonia,
e ou aumento da sonolência ou cochilos diurnos, tá? A depressão bipolar, tá? A unipolar cursa mais com insônia inicial e terminal, ou seja, dificuldade para pegar no sono e acordando mais cedo que o normal. Hiperfagia ou aumento de peso, então pode-se comer mais e aí acabar engordando. Na unipolar, que é a depressão específica, né, transtorno depressivo maior. Hiporexia, ou seja, perde o apetite, perde o desejo de alimentar-se e acaba perdendo peso. Aí outros sintomas atípicos, como citamos anteriormente. Na unipolar, níveis de atividade normais ou aumentados, então, assim, apesar da tristeza, daquele mal-estar, ele ainda consegue levar ou tentar lutar contra isso. Na bipolar, por ser mais grave, tem um retardo psicomotor maior. Na unipolaridade, a pessoa tende a ter mais sintomas físicos, né? Então ela sente dor no corpo, sente fraqueza, sente taquicardia, né? O coração acelerado, um bolo na garganta, cefaleia. Então começa a usar mais o corpo para expressar os seus sintomas. E na bipolaridade, então tem essa labilidade do humor, essa coisa mais conturbada, mais bagunçada entre os sintomas. A questão pontual, básica, que você já pega ali no início, a bipolaridade começa, então, mais novo, na unipolar costuma um pouco mais tarde, tem episódios prévios, se não for a primeira, claro, né? Tem episódios prévios. A unipolar costuma ser uma coisa mais longa, mais arrastada, justamente porque a pessoa vai tentando lidar com isso, né? E acaba buscando tratamento depois. E se a história for positiva de bipolaridade, quer dizer, na depressão bipolar, tem uma característica mais de positividade de bipolar. Não é necessário, mas é comum isso acontecer. Algum familiar, em primeiro grau, ter também bipolar. Na unipolaridade, tende a não ter. Então, só finalizando, essa questão da escolha terapêutica, como a gente já citou anteriormente, os Estados Unidos só liberam antidepressivo para a depressão grave, mas nós temos a nossa conduta, a nossa avaliação e a nossa forma de seguir o tratamento, né? Isso é só uma orientação. Lembrar que, se tiver aqueles sintomas, como a gente percebeu, aqueles sintomas de alerta, evitar usar antidepressivo, principalmente os tricíclicos, mais uma vez, né, e os duais. Se também tiver sintomas, então, é importante estabilidade do humor, história de ciclagem rápida. Opa, cadê? Então, ou seja, você descartou toda essa coisa atípica, essa coisa muito conturbada, que se assemelha à depressão bipolar, então pensamos que é depressão unipolar, um episódio depressivo. Essa é a minha sugestão para vocês. Sempre começar de forma lenta e gradativa, para diminuir a chance dessa virada maníaca, efeitos colaterais, do paciente se adaptar melhor ao medicamento, e fazer esse acompanhamento com ele. Em especial, começar com esse SRS, aí sertralina, estalopram. Eu coloquei os dois últimos por causa daquela questão do citocromo que a gente falou, mas tentar começar nessa metade da dose por 6 a 10 dias e ter essa proximidade, né? Essa abertura, volta daqui 2 semanas, volta daqui 1 semana, daqui 3 semanas, do jeito que for possível para você, e falando, se você sentir que ficou um pouco mais agitado, ficou um pouco a mudança de humor, começou a tender essa virada maníaca, nos busque a equipe, busque a mim, e vamos cuidar disso. E para finalizar, agradecendo mais uma vez a oportunidade, conversando com o meu querido pai, que eu acho que está me assistindo aí também, junto com minha mãe, ele me passou essa mensagem maravilhosa nesse tempo de pandemia, que o Fernando Pessoa, já na época dele, já tão sensível como ele era, deixou. E eu falo aqui para vocês. Depois de tudo, ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Muito obrigado, boa noite.